Oi, turma. Sejam bem-vindos, então, à nossa terceira e última aula de matemática. O conteúdo dessa terceira aula é bem interessante. Vocês vão gostar. Vocês vão poder aplicar no dia a dia de vocês. Vai ver que a matemática vai facilitar a vida de vocês. Então, vamos lá para o nosso conteúdo. A gente vai começar com números fracionários. Bastante gente tem dificuldade com números fracionários. O que são números fracionários? São números que a gente usa para representar uma ou mais partes de um todo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo da maçã. Essa maçã foi dividida em 4 pedaços. Ó. Eu sei que os 4 pedaços dá um todo da maçã, né? Então, por exemplo, se eu pegar um pedaço, eu peguei 1/4 da maçã, ó. Peguei um pedaço de 4. Então, o todo são 4. Então, se eu pegar um pedaço, vai ser uma parte de 4. Se eu pegar 2 pedaços dessa maçã, eu peguei 2 partes de um todo. 2 partes, então eu peguei 2/4. Então, 2 pedaços de 4, que representam a metade, né? Então, eu posso dizer que 2/4 é a mesma coisa que 1/2, que é a metade da maçã. Então, ó, se eu pegar 3 pedaços da maçã, eu peguei 3/4. Então, eu peguei 3 partes de um todo. E se eu pegar 4, eu peguei 4 partes de um todo, que é o todo, Então, 4 partes de 4, eu tenho um inteiro. Então, aqui a gente tem um exemplo ó, de uma pizza que está dividida em 10 pedaços, ó. Então, eu sei que se eu pegar um pedaço da pizza, eu peguei 1/10 da pizza, porque eu sei que 10 é o todo. Então, eu peguei uma parte de 10. Se eu pegar a metade dessa pizza, eu peguei 5 partes de 10, 5 de um todo. Esses 5 de 10, eu posso simplificar, isso aqui fica 1/2. 1/2 é o quê? A metade de uma coisa. Então, sim, a metade da pizza, que é 5 décimos, eu posso dizer que é 1/2, que é a mesma coisa. Então, a gente tem tipos de frações aqui. Como que a gente adiciona e subtrai frações? Ó? Se a gente tiver o denominador igual, fica bem fácil. Ó. Por exemplo, aqui a gente tem 17 vinteavos. Então, tem 17 partes de um todo que é 20. Menos 4 partes desse todo que é 20. Então, eu tenho 17 vinteavos menos 4 vinteavos mais 2 vinteavos. Então, mais 2 partes desse 20 que é um todo. Então, ó, a gente tem 17 vinteavos menos 4 vinteavos mais 2 vinteavos. Observem que o denominador é sempre o mesmo, ó, 20, 20, 20. Então, eu vou copiar o denominador e vou somar e subtrair os numeradores. Ó. 17 menos 4, isso vai ficar 13. 13 mais 2, 15. Ó. Então, se eu tenho denominador igual, eu apenas somo e subtraio os numeradores, que é o que fica em cima. Então, em cima a gente tem o numerador e embaixo a gente tem o denominador. Se o denominador for igual, a gente soma e subtrai os numeradores. Agora, se a gente tem denominadores diferentes, ó, então a gente tem aqui 5/2, então 5 partes de 2. Então, eu tenho mais que, eu tenho numerador maior que denominador e mais 5 décimos. Então, eu tenho aqui, no denominador eu tenho 2 e 10 e os numeradores são iguais. O que a gente faz quando a gente tem denominador igual? A gente calcula o MMC, que é o menor múltiplo comum. Como que a gente faz isso? Ó? Não sei se vocês lembram de ter visto. Ó. Então, eu pego lá, os meus dois valores, os dois números de denominador são 2 e 10. Ó. Então, qual é o menor número que eu posso dividir os dois? Por 2.
Então, 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2 dá 5. Eu consigo dividir agora só por 5. Vai ficar 1, aqui eu só continuo com 1. O que eu faço? Multiplico os dois valores. 2 vezes 5, 10. Então, eu calculei o MMC. Então, eu sei que o novo denominador vai ser 10. O que a gente faz agora? 10, eu divido pelo denominador. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 5, 25. Pego esse 10 agora e divido por aqui. Ó. 10 dividido por 10, 1. Multiplico pelo numerador, 5. Agora eu fiquei com denominadores iguais, basta eu somar os numeradores. Ó. Então, eu conservo o 10, que é o denominador, somo os numeradores. 25 mais 5 dá 30. Então, o que é o MMC? Qual é o menor múltiplo comum que eu consigo dividir pelos dois? Ó, 10. 10 eu consigo dividir por 2 e 10 eu consigo dividir também por 10. Então, o menor múltiplo comum entre os dois é o 10. Depois, o que a gente faz? Pega o novo denominador, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, com as duas frações, ó. Peguei a primeira primeiro, antes, ó. Então, 10 dividido por 2, que dá 5. Multipliquei por 5, deu 25. 10 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 5, 5. Fiquei com o denominador igual. Agora é só somar os numeradores. 25 mais 5 igual a 30. Eu ainda conseguiria simplificar essa fração. O que é simplificar uma fração? É eu dividir tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. Qual que a gente pode dividir os dois? Eu posso dividir por 10. Eu consigo dividir tanto o numerador quanto o denominador por 10. 30 dividido por 10 fica 3. 10 dividido por 10 fica 1. 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3 inteiros. Então, eu consigo ainda simplificar essa fração. Multiplicação de frações. A multiplicação de frações é bem fácil. Então, o que a gente faz? Multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, 5 meios vezes 5 décimos. Eu vou multiplicar 5 vezes 5, 25. 2 vezes 10, 100. E está pronto o resultado. Divisão de frações, aí o que a gente faz? A gente copia, então a gente tem as mesmas duas frações, ó, 5 meio dividido por 5 décimos. O que a gente faz? Copia a primeira fração, 5 meios. Multiplica pelo inverso da segunda, vezes, então ao invés de ter 5 décimos, eu vou ter 10 quintos, ó. A gente só inverteu a segunda fração. Agora a gente multiplica os numeradores pelos numeradores e o denominador pelo denominador. Então, 5 vezes 10, 50. 2 vezes 5, 10. A gente consegue também simplificar, ó. Eu posso... O que significa numerador? É numerador dividido pelo denominador. 50 dividido por 10, isso aqui vai dar 5. Então, eu tenho aqui o resultado que é igual a 5. Nessa anterior também a gente consegue simplificar, ó. Tenho 25 sobre 100. Que número que eu consigo dividir numerador e denominador pelo mesmo? Eu consigo dividir por 25. 25 dividido por 25 vai dar 1. Então, no numerador eu vou ter 1. 100 dividido por 25 dá 4. Então, no denominador eu vou ter 4. Então, 25 sobre 100 é a mesma coisa que 1 quarto, se eu for simplificar a fração. Então, lembram, ó. Soma e subtração. Se eu tiver denominadores iguais, eu apenas somo e subtraio os numeradores. Se eu tiver denominadores diferentes, a gente calcula o MMC. Para multiplicação, a gente multiplica numerador por numerador e denominador com denominador. E na divisão, a gente copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda.
Então, vamos para a regra de 3. Então, a regra de 3 é bem interessante. Se vocês forem aplicar no dia a dia de vocês, vocês vão ver como vai facilitar, muitas vezes, para fazer um cálculo. Então, o que é a regra de 3? A regra de 3 é um método que utilizamos para encontrar valores desconhecidos quando estamos trabalhando com grandezas que são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, para vocês entenderem o que são essas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Ó. Então, por exemplo, o que é uma grandeza diretamente proporcional? Quando que a gente diz que uma grandeza ela é diretamente proporcional? É à medida que uma dessas grandezas aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Existem várias situações do nosso dia a dia que envolvem grandezas diretamente proporcionais. Um exemplo, por exemplo, quando a gente vai para o mercado, ó, se eu for comprar verduras, por exemplo, se eu comprar uma quantidade, eu vou pagar X valor. Se eu dobrar a quantidade que eu vou comprar, vai dobrar também o valor que eu vou pagar. Então, conforme eu aumento a quantidade, o valor aumenta na mesma proporção. Então, isso são grandezas diretamente proporcionais. Quando a gente aumenta o valor de uma, a outra vai aumentar na mesma proporção. Se eu diminuo o valor de uma, a outra vai diminuir na mesma proporção. Ó. Então, quanto menor a quantidade, menor o preço. Quanto maior a quantidade, maior vai ser o preço. Então, se eu aumento uma, a outra aumenta na mesma proporção, a gente diz que são grandezas diretamente proporcionais. E grandezas inversamente proporcionais, à medida que uma dessas grandezas aumenta, a outra grandeza diminui na mesma proporção. Um exemplo dessa situação que a gente usa no nosso cotidiano é a relação entre a velocidade e o tempo. Ó. Quanto maior a velocidade para percorrer determinado percurso, menor será o tempo. Por exemplo, ó, se eu for daqui a Caxias e andar e for a 80 km por hora, eu vou demorar certo tempo. Se na volta, ao invés de 80, eu vou eu vou ter uma velocidade média de 40 km por hora, eu vou demorar o dobro do tempo. Ó. Então, se eu diminuo a velocidade, o tempo aumenta. Se eu aumento a velocidade, o tempo diminui. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. À medida que eu aumento uma, a outra diminui. O inverso do que a gente viu com grandezas diretamente proporcionais. Então, entendendo que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, a gente vai conseguir resolver uma regra de 3 simples. Então, existem, ó, o que é a regra de 3 simples? Então, a gente vai conhecer sempre 3 valores e, através desses 3 valores, a gente vai descobrir um quarto valor desconhecido. Então, eu sempre vou conhecer 3 valores. A partir desses 3 valores, eu vou descobrir um quarto valor que eu desconheço. Esse valor a gente vai usar, vai chamar de a incógnita, a gente vai chamar de X. Então, esse valor que eu quero descobrir, que eu não conheço, a gente vai chamar ele de X. Então, ó, uma regrinha, uns passos para a gente seguir para calcular essa regra de 3. Primeiro, ó, identificar as grandezas e construir uma tabela. Então, a gente vai ver sempre vão aparecer 2 tipos de grandeza. Então, a gente vai identificar quais são as grandezas e construir uma tabela. Segundo passo, analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E a terceira, aplicar o método da resolução correta para cada um dos casos. E resolver a equação. Então, vamos ver exemplos aqui, ó. Então, aqui, exemplo de regra de 3 simples com grandezas diretamente proporcionais. Ó. Para a revitalização de um parque, a comunidade organizou-se em um projeto conhecido como Revitalizar. Para que o projeto fosse eficiente, foram arrecadadas várias mudas frutíferas. Um planejamento para o plantio foi feito, e nele
3 pessoas trabalhavam no plantio e plantavam por dia 5 metros quadrados. Devido à necessidade de um plantio mais eficiente, mais 4 pessoas, todas com o mesmo desempenho, comprometeram-se a participar da causa. Sendo assim, qual será o plantio de metros quadrados reflorestada por dia? Então, a gente vai identificar primeiro quais são as grandezas. Ó. Então, o que a gente tem aqui de números, ó, de grandezas? A gente tem número de pessoas, ó. Então, as pessoas e os metros quadrados que foram plantados. Então, essas são as duas grandezas. Então, a gente já identificou quais são as grandezas. Número de pessoas e metros quadrados. A gente vai construir uma tabelinha com isso, ó. Então, aqui ó, a gente tem as pessoas e metros quadrados. Então, vamos ver o número de pessoas que a gente tem. Inicialmente, aqui, a gente tem 3 pessoas, ó. Então, eu vou colocar na mesma coluna os valores referentes a pessoas. Então, eu tenho inicialmente 3 pessoas. E depois, no segundo caso, vieram mais 4 pessoas. Então, ao invés de 3 pessoas, a gente passou a ter 7 pessoas. Ó. Então, eu coloco na mesma coluna o número de pessoas. 3 pessoas, 7 pessoas. Agora, na outra coluna, a gente tem os metros quadrados. Ó. Então, eu tenho que colocar na mesma linha os valores referentes àquela grandeza. Ó. Então, para 3 pessoas, quanto elas plantaram? 5 metros quadrados, ó. Então, eu vou colocar na mesma linha, ó. 3 pessoas plantaram 5 metros quadrados. A gente quer descobrir quantos metros quadrados construíram as 7 pessoas, que eu vou chamar de X, ó. Então, a gente já montou a tabelinha. O próximo passo, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente faz um xizinho aqui, ó. Lembra? Eu vou multiplicar em x, ó. Então, eu vou ter 3 vezes x igual a 7 vezes 5, ó. Então, a gente vai ter, ó. A gente pode escrever em forma de fração, ó, como tá aqui, ó. Então, eu tenho 3 sétimos igual a 5 sobre x. A gente pode colocar como fração, ó. Então, o que a gente faz agora? Multiplica em x, ó. Então, eu vou ter 3 vezes x igual a 5 vezes 7. 5 vezes 7 igual a 35, ó. O valor que tiver aqui junto com o x, eu sempre vou passar dividindo pelo outro número, ó. Então, aqui eu tenho 3 multiplicando x. Esse 3 vai ser dividido por 35. Ó, eu vou dividir o 35 por esse 3 aqui. Então, x vai ficar igual ao quê? 35 dividido por 3. Eu vou ter aqui aproximadamente 11,67 metros quadrados. Então, depois que eu montei a tabelinha, o que eu faço? Ó? Escrevo isso aqui, ó, 3 sétimos igual a 5 sobre x. Depois eu multiplico em x, ó. Então, eu vou ter sempre o valor daqui multiplicado pelo de baixo e o daqui pelo de cima do outro lado, ó. Então, eu sempre vou multiplicar os dois. E lembrando que sempre o valor que tiver com o x vai passar dividindo, ó. Vamos ver mais exemplos aqui. Agora, com grandezas inversamente proporcionais, ó. Então, para a confecção das provas de um concurso, uma gráfica dispunha de 15 impressoras, que demorariam 18 horas para imprimir todas as provas. No preparo para o início do trabalho, foi diagnosticado que só havia 10 impressoras funcionando. Qual é o tempo, em horas, que será gasto para a confecção de todas as provas? Então, a gente vai montar lá a tabelinha com as grandezas que a gente tem aqui no exemplo. Então, que tipos de grandezas a gente tem? Quantidade de impressoras e quantidade de horas que demora para imprimir. Então, vamos colocar lá as impressoras. O que a gente tem de impressoras? 15 e depois tem 10. Então, aqui, ó,
impressoras? 15 e tenho 10. Para 15 impressoras, demora 18 horas. Então, para 15 impressoras, a gente tem um tempo de 18 horas. Para 10 impressoras, a gente tem um tempo X que a gente quer descobrir. Analisando as duas grandezas, se eu tenho 15 impressoras, demora 18 horas. Eu diminuo a quantidade de impressoras, o que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar o tempo, Então, eu tenho o que aqui? Grandezas inversamente proporcionais, Se eu diminuo o número de impressoras, aumenta a quantidade de horas. Então, se eu diminuo uma, a outra aumenta na mesma proporção, significa que elas são inversamente proporcionais. O que a gente faz quando são grandezas inversamente proporcionais? A gente inverte uma fração, Então, aqui, eu tenho que aqui, se eu diminuo as impressoras, o que vai acontecer com as horas? Ela vai aumentar. Então, eu vou ter que inverter uma das colunas, Então, vamos inverter, a gente pode inverter qualquer uma delas. Aqui, no exemplo, foi invertida essa coluna. Só que lembram que apenas uma das colunas a gente vai inverter. Então, aqui, ao invés de ter 15 sobre 10, a gente teve 10 sobre 15. Igual ao quê? 18 sobre x. Então, a gente inverteu a primeira coluna. Agora, a gente faz o que a gente fez lá na diretamente proporcional. Multiplica 10 com x, então fica 10 vezes x, igual a 15 vezes 18. 15 vezes 18 igual 270. Sempre o valor que eu tiver junto com x vai passar dividindo. 270 dividido por 10, 27 horas. Então, se 15 impressoras demoram 18 horas para imprimir aquela quantidade de provas, se eu tiver apenas 10 impressoras, elas vão levar 27 horas para imprimir a mesma quantidade de provas. Então, em resumo, quando as grandezas são inversamente proporcionais, sempre invertemos uma das frações e multiplicamos cruzado. Detalhe esquecido durante muitas resoluções de problemas e que faz muitos estudantes errarem ao esquecerem-se de analisar qual tipo de proporcionalidade, se é direta ou inversa, o problema está trabalhando. Então, uma dica, lembram sempre de analisar, depois que identificarem quais são as grandezas, lembram de analisar e ver se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que a maioria dos alunos fazem? Identificou lá quais são as duas grandezas, multiplica cruzado e resolve. Não lembra de... no caso que for inversamente proporcional, fica a resolução errada. A gente vai ver um pouquinho de porcentagem, então. O símbolo de porcentagem, todo mundo conhece, então é esse símbolo aqui, que significa centésimo. E a relação para a transformação é a seguinte, Então, se eu tenho 7%, eu posso escrever isso como 0,07 e posso também escrever como 7 sobre 100. Então, eu dizer 7% é a mesma coisa que eu falar 7 de 100. É a mesma coisa. Ou, se a gente pegar na calculadora e dividir 7 por 100, vai dar 0,07. Então, aqui a gente tem com símbolo de porcentagem, aqui a gente tem uma fração decimal, e aqui a gente tem a fração centesimal. Aqui a gente tem um número decimal, aqui, 0,07, a gente tem um número decimal, e 7 sobre 100, a gente tem uma fração centesimal, que é uma fração com 100 no denominador. Então, nessa forma, falar 25% de um valor é o mesmo que dizer que 25 de 100, ou seja, 25 dividido por 100. Para descobrir o valor, é só multiplicar o todo pela porcentagem. Dessa forma, por exemplo, 25% de 160
é igual a 25 vezes, 160 vezes 25%, que é igual a 160 vezes 25 dividido por 100, que é igual a 160 vezes 0,25. Porque se eu pegar na calculadora e dividir 25 por 100, vai dar 0,25, que é igual a 40. Vamos ver alguns exemplos. Então, por exemplo, numa escola de 900 alunos, 42% são rapazes. Calcule o número de moças. Tem mais que uma forma para a gente resolver isso. Se eu quero saber quantos eu posso descobrir primeiro qual é a quantidade de rapazes para depois desconta dos 900. Se eu fizer, eu sei que 42% é a mesma coisa que 42 sobre 100, e que se eu pegar na calculadora e dividir 42 dividido por 100, isso vai dar 0,42. Então, se eu quero saber quanto que é 42% de 900, eu posso fazer 900 vezes 0,42, que vai me dar o número de rapazes, que é 378. Muita gente, nesse exercício, o parecido, muita gente se engana e coloca quanto que é 42%, que são os rapazes. Mas, o que está pedindo no exercício? Calcule o número de moças. Então, se de 900, 42% são rapazes, ou seja, 378 são rapazes, o número de moças vai ser o quê? 900 menos o número de rapazes, que vai dar 522. Se a gente quiser fazer também direto, fazer, eu sei que 42% são rapazes. Os 900 representam 100% dos alunos. Se 42% são rapazes, eu sei que 58% são moças. Então, eu posso fazer os 900 vezes 0,58, que vai dar os mesmos 522 moças. A gente vai ver a porcentagem na regra de 3. A gente vai calcular a porcentagem com regra de 3 simples. Então, aqui, um exemplo. Então, sempre que utilizamos a regra de 3 no intuito de porcentagem, devemos relacionar a parte do todo com o valor de 100%. Então, sempre na regra de 3, quando a gente for se referir a um total, ao valor o todo, a gente representa por 100%. E também nas situações envolvendo porcentagem, a regra de 3 vai ser sempre com grandezas diretamente proporcionais. Nunca vão ser inversamente proporcionais. A gente tem aqui um exemplo. Comprei uma camisa e obtive um desconto de R$1,20, que corresponde à taxa de 5%. Qual era o preço da camisa? Então, a gente vai resolver através de regra de 3. Então, eu sei, o que a gente vai fazer? Primeiro, identificar quais são as grandezas. Então, quais são as grandezas? São os valores em reais e são os valores com porcentagem. Então, a gente pagou, eu tive um desconto de R$1,20, eu sei que isso corresponde a 5%. Se eu quero saber o valor total da camiseta, o valor integral, eu sei que representa 100% do valor da camiseta. Então, eu quero descobrir qual é o 100% do valor da camiseta. Então, se a gente for fazer aqui, a gente vai for fazer a coluna. Então, eu vou ter em valores em reais 1,20. Embaixo, eu vou ter o valor X, que é o que eu quero descobrir. Na outra coluna, correspondente a 1,20, eu tenho 5%. Correspondente a X, eu vou ter 100%. Então, a gente vai multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 1,20 vezes 100, 1,20 vezes 100. O resultado, que dá 120, eu vou dividir pelo valor que está junto com X, que é o 5, dividido por 5.
isso vai dar R$24. Então, a gente descobriu que o valor integral da camiseta é R$24. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Em uma sala de 40 alunos, foi realizada uma pesquisa, a qual apontou que 30 alunos gostam de praticar esportes. Qual é a porcentagem de alunos que não gostam de esportes? Então, também a gente vai ter aqui, ó, duas grandezas, que é porcentagem e o número de alunos. Então, porcentagem. Vamos para os alunos primeiro, ó. Então, a gente tem 40 alunos, depois a gente tem 30 alunos. 40 é o número total de alunos da escola. Então, 40 eu sei que representa 100% dos alunos da escola. Eu sei que 30 deles apontou que 30 alunos gostam de praticar esportes. Então, 30% é o X que eu quero descobrir. Então, vamos ver. A gente vai multiplicar cruzado. Então, eu tenho o quê? X vezes 40 igual a 100 vezes 30. 100 vezes 30, eu sei que dá 3.000. Então, a gente tem 3.000 aqui. Lembram que sempre o valor que vai estar junto com x vai passar dividindo por 40. Então, se eu pegar 3.000 e dividir por 40, vai dar 75%. Então, eu sei que 75% dos alunos gostam de esportes. Então, qual é a porcentagem que não gosta? Se 75% gosta, significa que 25% não gosta. Tá aqui a resposta. Pedro acertou 21 questões de uma prova, que correspondem a 70% do total de questões. Quantas questões tinha a prova? Ó, isso aqui também para vocês saberem a nota de vocês. Ó. É só vocês aplicarem uma regra de 3 que vocês já vão saber quanto tiraram nas questões, nas atividades. Ó, Pedro acertou 21 questões de uma prova. Isso corresponde a 70%. Quantas questões tinha? A gente quer saber o número total de questões. Eu sei que eu quero saber, eu sei que o número total de questões corresponde a 100%. Então, também aqui a gente vai ter, ó, porcentagem, que é uma grandeza, a outra grandeza é o número de questões. Então, eu tenho questões X, que é o total que eu quero descobrir, e tenho 21 questões, que é o número que ele acertou. Então, eu sei que X é 100%, e sei que 21 das questões que ele acertou corresponde a 70%. Então, a gente multiplica cruzado, ó. Eu vou ter o quê? 21 vezes 100, que vai dar 2.100. Dividido por 70, que vai dar 30. Então, eu sei que o total de questões era 30. Ó. Então, eu sei que de 30 questões, ele acertou 21, ou seja, ele acertou 70% das questões. Um outro exemplo aqui, ó. Em uma promoção, o preço de um objeto foi reduzido de 76 para 57 reais. Calcule o valor de desconto em porcentagem. Ó. Então, o valor do objeto era... então, a gente vai identificar quais são os valores e quais são as porcentagens. Ó. Então, vamos ver. A gente tem aqui o valor integral, o valor do objeto, 76. Então, 76 corresponde a 100% do valor. O que a gente sabe? Deixa eu ver aqui. Ó, que o valor foi reduzido de 76 para 57. O que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir o quanto ele diminuiu, para descobrir qual é a porcentagem daquele valor. Então, se ele era 76, ele passou para 57, significa que ele diminuiu R$19. Ó. Então, ele baixou R$19. Então, eu quero saber qual é a porcentagem referente a esses R$19. Então, eu vou ter, ó, 76 e 19, que são os valores. 76 corresponde a 100%,
Os R$19 que foi o desconto que teve, eu quero descobrir qual é a porcentagem desse desconto. Então, a gente vai ter o quê? X vezes 76, eu multiplico o cruzado, 100 vezes 19. Então, vamos ver. 100, 19 vezes 100 vai dar 1.900, dividido por 76. Eu sempre vou dividir pelo valor que tiver próximo, multiplicando o x, ó. Então, eu tenho aqui um desconto de 25%, ó. Então, ficou 1.900 dividido por 76, isso vai dar 25% de desconto. Então, eu sei que esses R$19 correspondem a 25% dos R$76. Tem um aqui para praticarem, ó, se quiserem tentar fazer, qualquer dúvida vocês podem me chamar. Espero que tenham gostado da aula, espero que utilizem ela no dia a dia de vocês, que ajude a vocês, que facilitem a vida de vocês, e a gente se encontra nas próximas aulas. Um beijo, boa aula!